Bom, então vamos começar. Dirson, primeiro, queria só que você explicasse essa questão do seu nome aí. Dilson, Dirson, Asaf, Acef, me explica. O nome original é Dirson, com R. Nemer Asaf, que é o sobrenome da família, que é o que tem na documentação. Mas como é um árabe, então a pronúncia é um pouquinho diferente. Então o Asaf passa para ser Acef. E o Dirson, quando foi fazer o teatro, por sugestão do próprio Khalil Haddad, disse que era um nome artístico, um nome mais, assim, sei lá, mais abrasileirado, qualquer coisa, então passou para ser Dilson e Acef continuou. Uhum. E é a mesma lógica com o nome da sua mãe? Da minha mãe também. Em alguns folhetos ela aparece como Laila, também é uma pronúncia árabe, e sempre Acef. Laila Nasser Acef. Tá. Eu vi alguns Asaf e Acef, né? Asaf é o correto que consta na documentação. E o Acef é o nome que ele também achou que seria mais artístico e mais abrasileirado. Uhum. Tá. Então vamos começar, vamos entrar na história do teatro. Queria que você me contasse como é que foi isso na vida de vocês. Assim, sua mãe entrou primeiro, você entrou depois, vocês entraram juntos. Como é que é essa ordem? Aconteceu o seguinte, como eu trabalhava na Rádio Jornal e Rádio Cultura, e minha mãe também participava da Rádio Cultura, principalmente naquele teatro radiofônico, né? Onde era feito tudo ao vivo, então fazia aquela espécie de novela, né? Um capítulo hoje, outro capítulo depois, não sei o quê. E o Khalil gostava muito do ambiente cultural, artístico, e travou conhecimento com ela e veio se tornar um amigo da família. Nós tínhamos um bar na Vila Operária, e ele frequentava aquele bar lá da coisa, junto com o pessoal da Rádio Cultura, que já também frequentava o bar. E daí, como ele já tinha feito 2 peças, e ele gostou do estilo dela, de saber decorar, de se expressar, essas coisas, convidou ela para fazer Dona Xepa, que foi a primeira peça após aquelas 2 iniciais que ele fez em 59 e 60. E isso começou a ensaiar em 64, por aí, uma coisa assim, né? Às vezes ensaiava lá no próprio bar, fechava o bar, os outros meninos vinham lá e começava a ensaiar. E deu que dentro da peça precisava de um personagem que se chamava o Professor, né? E como eles não tinham ninguém escalado para aquilo, e praticamente o professor, que era eu, entrava mudo e saía calado, então acabei sendo convidado para participar dessa peça. Foi a única que eu participei. Entendi. Tudo certo aí? Tá. Com o áudio? Ok. Tá, então, essa parte pré aí, antes do Khalil Haddad, vamos falar um pouquinho do trabalho dela no rádio. O que você pode contar pra gente sobre isso, assim, sobre essas participações dela nessas radionovelas, digamos assim? Por que ela acabou se interessando por isso? Como que foi acontece que como eu era do meio, né, a gente tinha bastante amizade, e como ela também de vez em quando estava aparecendo por lá, surgiu essas novelas radiofônicas, que exatamente eu não sei quem é que deu a ideia, e convidaram ela para fazer um teste. Ela fez o teste, passou, ela conseguia decorar muito bem as falas, ela tinha uma expressão boa, ela tinha uma voz potente, e
começaram a fazer essas novelas em vários capítulos. Exatamente, eu não sei, porque mas nessa época eu era mais funcionário da Rádio Jornal. E foi aí que ele conheceu ela lá. Você trabalhava com o quê? Eu na Rádio Jornal, eu entrei na Rádio Jornal com 16 anos e comecei como sonoplastia, que era operador de som, que é aquela pessoa que fica no estúdio, né, que coloca as propagandas e coloca a música de acordo com uma programação pré-estabelecida, né. Depois eu passei a ser discotecário, que cuidava da discoteca e escolhia a seleção de música para todos os programas, né? Existiam programas variados. Depois eu passei a fazer também parte de um pequeno aparecimento em jornais, locução, parte de esportes e tal. E daí fomos lá, acabei trabalhando em transmissão esportiva, em transmissão de carnaval, etc. Uhum. Como que era a Leila, a Cef? O que a gente pode falar sobre ela para a gente apresentar ela para essa atual geração, né? Para as pessoas aí que estão fazendo teatro nesse momento, em Maringá? Como que você define sua mãe? A minha mãe é o seguinte, ela era uma pessoa assim, não sei como é que eu poderia classificar, mas muito modernista, né? Ela, quando era solteira, era uma das poucas pessoas do coisa que andava a cavalo, que usava calça comprida. E depois, quando ela se casou e mudou para cá, foi assim uma das poucas mulheres que comprou seu carro próprio, que dirigia seu carro próprio, né? Ela tinha um emprego de comerciante, de vendedora de joias, né? E ela pegava o fusquinha dela e viajava praticamente pelo Paraná e Santa Catarina vendendo joias, né? Ela sempre foi muito desinibida, ela participava do Rotary declamando poesias, ela participava de qualquer apresentação que o Rotary precisava de uma pessoa, ela estava disponível. Ela foi acordeonista, ela tocava violão, ela ela foi acordeonista, tocava violão e dava cursos de culinária, porque ela cozinhava muito bem. Então ela era uma pessoa assim, aberta e modernista. Uhum. Era uma pessoa bem humorada também, divertida. Era normal, sei lá, não era assim uma pessoa expansiva, alegre, não sei o quê, mas era normal, não tinha nem acesso de muito humor, mas também não tinha muita tristeza não. Para ela a vida sempre estava boa. Legal. E você... Oi? Vai trocar um pouco. Tá. E você acompanhava os espetáculos de teatro que ela fazia e que outras pessoas, né, faziam, assim, os trabalhos do Calil? Você assistia as peças? Como que era isso? Até começar a se ensaiar Dona Xepa, né, que eu participava, e às vezes ia no ensaio, acabei participando, fazendo parte do elenco. Teatro para mim não existia, nem tinha ideia, né? Numa cidade de Maringá, 1950, 60, o que existia de arte cênica era mais cinema, né? E o meu meio, que era o rádio, né? Que era alguma coisa também bastante avançado. Mas depois que nós fizemos a Dona Xepa, que eu participei, eu praticamente ia nos ensaios das novas peças e acompanhei todos eles e
pelos lugares que se viajaram para fazer as apresentações, eu sempre tive presente. Legal. E como que era o Calil Haddad? O que a gente pode contar do Calil Haddad para as pessoas de agora também? O Calil Haddad era o seguinte, era uma pessoa assim, muito culta, mas também no convívio com as pessoas ele era bastante popular, né? Ele frequentava bar, frequentava esses ambientes onde o povo estava, ele estava também. Então ele era muito sociável, né? E ia sempre, era muito culto, ia sempre para São Paulo, assistia peça, não sei o quê, e começou a se interessar pelo esse movimento de teatro e começou a implantar aqui em Maringá, que era uma coisa inédita, né? Eu mesmo nem tinha contato nenhum com teatro. Uhum. E como que você viu que esse movimento, capitaneado pelo Calil Haddad, do qual sua mãe fez parte, você fez parte, como que isso foi visto, foi recebido pelas pessoas naquela época, né? Que a gente está falando aí anos 50, anos 60, em Maringá, que era uma cidade infinitamente menor do que é hoje, né? Como que isso causou na sociedade, assim? Como que era visto? Era um movimento, assim, ultra progressista, né? Como você sabe, Maringá foi formada por pessoas de classe mais humildes, né? Então, muito poucas pessoas tinham uma cultura um pouquinho elevada, que assistia teatro, que viajava. Naquela época nem se falava muito em viagem, né? Então, as próprias plateias que assistiam o teatro eram de pessoas de uma média cultura. Geralmente, né, como era cobrado ingresso, essas coisas, participava naquela ocasião de mais o pessoal da nata da sociedade, né? O pessoal que se considerava um pouquinho mais progressista e melhor financeiramente e culturalmente. Uhum. Mas sempre tinha bastante público. Lotava. As apresentações de teatro, todos eram vendidos antecipadamente e lotava, praticamente não sobrava lugar. Era muito divulgado também, né? Porque Rádio Cultura, Rádio Jornal, Rádio Difusora, o jornal Folha do Norte, né? Divulgava muito isso e era uma coisa inédita, então todo mundo queria participar. Era um assunto da cidade. Exatamente. Uhum. E as pessoas gostavam das peças, abordavam os artistas depois? Como que era essa relação com o público? O teatro era algo inédito, né? Era a transposição daquilo que acontecia no cinema para um palco e uma interpretação ao vivo, né? Tanto é que nessas interpretações não poderia haver falha, né? Então, e as pessoas se interessavam muito. Logo depois das apresentações, nós não tínhamos camarim, né? Porque os locais que a gente apresentava era tudo improvisava. Mas muita gente procurava os bastidores para conversar, para perguntar sobre a nossa experiência, como é que foi. Era algo inédito para a população de Maringá naquela ocasião. Que lugares você lembra que vocês usavam para fazer essas apresentações? Nós começamos a ensaiar tipo no Gastão Vidigal, na paróquia São José, na Vila Operária e no Marista. E no mais, usava-se às vezes a Rádio Cultura ou às vezes as casas de alguém do pessoal que participava do teatro. Para ensaiar, né? Para ensaiar. Uhum. Esse bar que você falou da família, como que chamava? Onde ficava ele? Não entendi. O bar. O bar, nós tínhamos um bar que era ali bem no comecinho da Vila Operária, a uma quadra da Praça Rocha Pombo. Como chamava?
Não lembro. Não existe mais nada dele. Não, não existe mais nada. O que eu lembro que nós já tínhamos em Marialva, nós já tínhamos um bar e sorveteria. Lá eu sei que chamava Rex. E tínhamos também uma pensão em Marialva que chamava Pensão Curitiba. Uhum. Aqui em Maringá, nem sei se tinha nome. Sim. A Leila, ela fez quantas peças com de Quatro. teatro? Quatro peças. Quais? Ela só é Society in Baby Doll, Barco Sem Pescador, Dona Xepa. Falhou. A Roleta Paulista? É. Que é aquela que você É. programas, né? Society in Baby Doll, Roleta Paulista. Não sei se posso pegar os livretes lá? Quer que eu pegue lá? Você sabe qual que é? Ah, vocês não Acho estavam que com melhor eles. ele pegar. Tá. Só levar o Deixa, o só microfone. leva esse aqui junto. Então pega. Você quer os livros? Tá em cima os livretinhos. Eu não sei mais qual eram os quatro. A memória já não. Ah, mas é essas mesmo. Barco Sem Pescador. É. Mas a gente já pega ali. É que a gente vai chegando numa idade e já tô chegando nos 80. Tá chegando nos 80? Tá com quantos anos? Eu sou, tá com 79, eu sou de 43, Uhum. 2023. Dona Xepa, Barco Sem Pescador, Roleta Paulista e Society in Baby Doll. Mostra pra gente aqui, pra gente registrar, por favor. Conheço, pode por assim. Vai. Dona Xepa, Eu tô me atrapalhando um pouco. Tá? Eu peço Tô, pra ela tô. parar. Barco Sem Pescador, Roleta Paulista e Society in Baby Doll. Esses eram os livretos que eram distribuídos no começo antes do começo da peça. Entrava, recebia um desses livretos. Ah, que legal. Que legal. Então todo mundo que foi. Como acontece hoje, né? Você vai em qualquer teatro, você recebe o nome dos autores, a cena, não sei o quê, tempo. O Calil já estava antenado como é que funcionava. Ele né? ia, Pra São Paulo. quando tinha alguma coisa cultural, ele ia para São Paulo, porque eles eram uma família mais ou menos abastada, né? Eles tinham condição de... Então, eles... Fazer esse movimento. Exatamente. Né? Aham. E como é que foi para sua mãe parar de fazer teatro? Assim? Você sabe por que ela parou e depois não voltou mais a fazer? Assim? Nunca conversaram sobre isso. Simplesmente, após esse aqui, que nem eu mostrei ali para você, após essas 4 peças, somente foi encenada mais uma e o teatro praticamente foi tudo com gente nova e o teatro praticamente, Teatro Maringaense de Comédia, se encerrou. Né? Uhum. E aí foi mais uma coisa assim, vocês que faziam parte, que conviveram com o Calil e tal, não sabem muito sobre isso, porque que acabou, foi algum problema, não foi tem uma ideia. decisão, porque era uma coisa mais por amor, né? Não Mas era o pra- Calil continuou frequentando, não foi um rompimento, vamos dizer, de amizade, qualquer coisa assim, não. Ele continuou frequentando a nossa casa, mesmo depois do meu casamento, ele ia lá para casa, a gente passava longas noites jogando baralho. Eu gostava muito de jogar baralho, buraco, né? Naquela época mais buraco. Então nós ficávamos, ele aparecia lá 8 horas da noite, a gente fazia uma jantinha, jantava, começava a jogar e ia até 5, 6 horas da manhã. Uhum. O Jorge disse que o Calil gostava muito de comer. Comia Por muito. isso que ela muito ele se aproximou da minha mãe, porque
Tudo ele gostava, tudo era uma delícia, não sei o quê. Minha mãe às vezes estava fazendo o quibe, não sei o quê, ele ia lá e ela, sai daqui, não está pronto ainda, não sei o quê. Então ele gostava mesmo realmente de comer. Ele gostava de comer e ela cozinhava bem? Cozinhava bem, ela dava aula de culinária para muitas pessoas aqui em Maringá. E são da mesma colônia, né? Assim, tem a mesma descendência, não? Sim, Você- também, a também Dália? é descendência árabe. Sim. E eu achei que você tinha feito mais peças, então você fez só a Dona Xepa. A meu foi só a Dona Xepa e uma pontinha bem pequena. Sim. E você tem lembrança de como era o Calil enquanto diretor de teatro? Como que ele conduzia esse processo junto com os atores? Assim, como que ele dirigia? Como que ele se relacionava com as pessoas? Ele tinha, assim, apesar de nunca ter participado como ator e nem ter feito, ele tinha muito conhecimento de teatro. Então ele frequentava São Paulo, Rio de Janeiro para assistir praticamente todas as peças de teatro. E no dia a dia dele com nós, os artistas, não sei o quê, ele dava como se fosse um diretor hoje de novela, né? Dava as instruções, você tem que ter mais melancólica, mais triste, mais alegre, não sei o quê. O seu posicionamento na cena tem que ser assim, não, fica mais de perfil. Ele praticamente dirigia mesmo, porque ele pegou todas as pessoas que trabalharam, ninguém fez curso, fez nada, né? É ele que moldou, ele que realmente fez aquelas pessoas se transformar num artista com os ensinamentos que ele repassava. Ele não era, assim, tipo, tão bravo, mas também não era, ele era rígido. Horário de ensaiar, horário de coisas, apresentações também, tinha que estar tudo do jeito que ele queria. Ele era firme. Era firme. E levava muito a sério. Era muito Levava a profissional. sério, porque se pegar várias pessoas sem conhecimento nenhum e transformá-los, né, quase que vamos dizer, assim dizer, em um artista, não era fácil não, porque até essas pessoas que se transformavam em artistas também não tinham conhecimento nenhum de teatro. E eram pessoas de profissões diversas, né? Diversos, a maioria as mulheres que eu lembro, uma ou outra que trabalhava, o resto era dona de casa, eram amigas da gente, algumas amigas da minha mãe participaram das peças, né? Mas a maioria era de prendas domésticas. Uhum. Sua mãe era uma das poucas que trabalhava. Minha mãe é uma das pessoas que tinha experiência porque ela já fazia mais ou menos isso, mas atrás de um microfone, né? Sem aparecer, sem precisar daquela expressão, aquela, né? Uhum. Mas o pessoal fala que ela era uma grande atriz, né? Sim, o pessoal considerava ela uma grande atriz, principalmente a participação dela, Dona Xepa, que eu acho que foi um marco no teatro maringaense, acho que deve ter sido, eu não sei posteriormente as outras peças, mas deve ter sido a peça com maior popularidade, maior sucesso aqui em Maringá. Sim, acho que foi o grande sucesso do Teatro Maringaense de Comédia. Exato. Né? A mais Exato. comentada, assim, tem bastante material da imprensa, né? Teve muito público, e viajou também, né? Não, viajamos, nós encenamos isso em Mandaguaçu, Marialva, Apucarana, nós fomos no estado de São Paulo, em Jales, que era um local culturalmente um pouco mais evoluída, Londrina, sempre íamos todo mundo do teatro, ele ia na frente, fazia os cenários, e o palco, as coisas, né? O Calil. O Calil. Era tipo produtor, assim. Ele era tudo, né?
Ele era tudo, ele que bolava os livretes, ele que escolhia, preciso de, no cenário preciso disso, preciso daquilo, preciso de um telefone, preciso de uma mesa com 4 cadeiras, cortina, o cenário tem que ser desenhado ou pintado, algum tipo de coisa que se encaixava com as peças encenadas. Calil tinha parceiros criativos dessa questão de cenário, figurino, normalmente tinha alguém que ajudasse ele sempre? Nada, era só ele. Ele era o diretor, era o produtor, era o executor, se precisasse contra-regra, tudo era ele. Não tinha praticamente ninguém. Na produção e na encenação não tinha ninguém. Tinha equipe de fotógrafo, mas somente para tirar as fotos, mais para divulgação, né? Ele era tudo. E a sua mãe, ela faleceu há pouco tempo, né? 2017. Não foi 2020? Não, 17. Aquela, você viu lá um 2020, mas foi uma publicação, foi 17. 2017. Eu queria saber como que foi, como que era para ela, assim, né, depois, todo esse tempo, inclusive aí, sei lá, no final da vida, olhar para Maringá hoje, né? Hoje nós temos um teatro chamado Calil Haddad, né, um teatrão e tal, e ver, sabe, tudo isso, assim, sabendo que ela começou lá atrás, ela fez teatro com o Calil Haddad, né, que leitura ela fazia de Maringá hoje, do teatro em Maringá hoje, dessa coisa da gente ter o teatro Calil Haddad e ela ter feito parte dessa história? Ultimamente, no final da vida dela, ela praticamente ficou mais reclusa, né? Mas até a inauguração do teatro, as homenagens que ela recebeu lá no teatro, o Calil Haddad, ou quando vinha algumas outras peças de fora para encenar aqui, ela sempre participava. Então, ela mais ou menos continuou. Como ela também tinha uma profissão de venda de joias e viajava para lá e para cá, então ela deu uma afastada, mas eu não ouvi ainda, não ouvi na época comentário dela sobre, posteriormente ao teatro, sobre a evolução de Maringá, não me lembro. Porque também a gente casou, morava separado, né? Não, tinha o contato, era mais raros, né? Uhum. Mas aí, por exemplo, vamos lembrar da inauguração do Teatro Calil Haddad, né? Você tem lembrança disso? Assim, como que vocês receberam essa notícia? Olha, vai ter um teatrão, vai chamar Teatro Calil Haddad, sabe? Isso foi recebido por vocês na época? Quando foi inaugurado o Teatro Calil Haddad, se não me engano, o Calil já tinha falecido, né? Também foi uma homenagem para ele. E como a gente trabalhava na imprensa, eu principalmente, então a gente acompanhava, sabia que estava construindo o teatro, que estava não sei o quê, e que nós fazíamos parte, principalmente ela, né, que trabalhou mais, fazíamos parte dessa história do teatro, porque eu acredito, então assim, foi devido o Calil, devido às peças que ele ensinou, mais o Calil, né, teve outras pessoas também que participavam do teatro, é que Maringá acabou se evoluindo nesse tema e acabou, através do Dr. Said, construindo uma casa de espetáculo em Maringá que não existia. Uhum. Você foi na inauguração do teatro? Fomos, foi eu, foi minha mãe. Ela foi homenageada, não me lembro mais como que foi, mas foi chamada ao palco e tal, não sei o quê. Foi falado sobre o Teatro Maringaense de Comédia, principalmente sobre o Calil, a homenagem que eles estavam prestando, né? Uhum. Além disso, né,
você acha que hoje a cidade dá o reconhecimento devido a toda essa história do teatro, assim? Não. Não dá, porque o que acontece? A grande maioria das pessoas e esses acontecimentos foram lá para o ano de 60, 65. Como nós estamos praticamente em 2020, 2022, 2023, então parte daquelas pessoas que eram mais aficionados no teatro se afastaram, né? Já foram morrendo ou foram se afastando da sociedade, e a grande maioria do pessoal mais novo não tinha nem mínimo conhecimento do que tinha havido esse movimento teatral. Tanto é que eu quis sempre prestar uma homenagem para minha mãe, dando para ela o nome de um logradouro, alguma coisa, para que Maringá se lembrasse que existia uma pessoa importante dentro da cultura. E conversei com prefeitos, vereador, praticamente nunca saiu nada. Agora, há pouco tempo, depois de tanto labutar, que eles denominaram a ciclovia da Serra Azul como ciclovia Leila Nasser Assaf, no caso, né? Mas foi uma luta. Não, a grande maioria nem tinha conhecimento de nada. E essa questão do nome da ciclovia, o que vocês acharam disso? Assim, era mais ou menos o que você queria? Porque poderia ser uma rua, né? A gente sempre pensou que Maringá devia a ela uma homenagem. Essa homenagem poderia vir de diversas formas, o nome de um teatro, o nome de alguma coisa ligado à cultura, o nome de uma rua, o nome de uma praça, né? Mas sempre a gente ouvia dos vereadores que não existe nada disponível para se colocar o nome de pioneira Leila Nasser Assaf. Até que depois de muito batalhar, principalmente o Eliel Diniz, que nos ajudou bastante, o vereador Maninho acabou falou, tem essa ciclovia que principalmente vai terminar no Teatro Barracão, vamos dizer, uma área cultural que nós poderíamos dar o nome dela. A gente achou excelente e acabou acatando. Achamos muito bom. Que termina no Reviver, né? Ali no teatro. Oi? No Teatro Reviver. Aquele de madeira. Barracão ou Reviver? Reviver. Barracão é o que fica o Reviver, né? Que até tem homenagem, acabou dando o nome da Margot, né? Exato, é o Teatro Reviver, realmente. Tá. Porque acho que a sua mãe, como mulher, né, fazendo teatro aí nos anos 60, abriu caminhos, né? Exatamente. Abriu um novo horizonte, né? Porque, como você sabe, né? Você é mulher, a grande maioria das mulheres não são assim, como se diz, fugiu a palavra, não são valorizadas, né? Então, ser mulher modernista naquela época, né, era alguma coisa que existia mais crítica do que elogio, né? Onde já se viu mulher dirigindo, não sei o quê, qualquer coisa assim. E a Leila passou por isso também? Ela recebeu crítica por querer fazer teatro, ser como ela era, né? A gente viu as fotos ali dela tocando acordeon, andando a cavalo, trabalhando. Você sabe se ela passou por esse tipo de Não, situação? Se houve alguma coisa nesse sentido, eu não fiquei sabendo. Mas aí para a família ela fazer teatro era tranquilo? Era tranquilo, porque
eu já pertencia a um ramo, né, de difusão, um ramo assim, mais público, né? Não era algo inédito. Quando sua mãe estava ali fazendo teatro, ela é casada? Sim, Ainda era casada? já ela casou em 42, eu nasci em 43, o teatro foi em 65, 64, por aí. E o seu pai com essa questão? Meu pai era muito tranquilo, muito quieto, né? Não se importava muito com aquele. Ele também viajava muito, estava sempre fora da cidade, né? Então, né, eles viviam bem, tranquilo, nunca houve qualquer tipo de desavença com relação dela ser assim, mais modernista, ou participar de teatro, qualquer coisa assim. Ela viajava sozinha e tal. Ele nunca fez teatro? Não. Ia assistir? Hã? Ia assistir? Não. Peças? Também não. Tá. Bom, tem assim alguma coisa que você queira deixar registrado, alguma história que você queira contar pra gente, algo que eu não perguntei que você queira falar, que você acha importante estar nesse registro, nessa entrevista sobre esse tema? De cabeça não. Esse negócio ao vivo, assim, é mais complicado, né? Você não sabe qual o assunto que vai vir à tona, né? Não, a única coisa que tinha era a nossa amizade com ele, essas reuniões de praticamente todos os fins de semana ele está em casa, já vinha tipo 7 horas para jantar, para não sei o quê. E nós tínhamos aquela convivência mesmo com ele, né? E o Calil, ele era amigo das outras pessoas também, ou ele teve uma relação especial com Ele era... assim, ele acabou se dando melhor com ela, assim, ou ele era amigo de todo mundo? Não consegui captar. Você está falando do Calil Haddad, certo, né? Ele era amigo de todo mundo, ou você acha que ele acabou desenvolvendo mais amizade com a Leila, e aí por isso era mais presente na casa de vocês? Mas o que você quis dizer com todo mundo? Com outras... grupo de teatro, as outras Não, atores, ele tinha uma amizade mais com as outras pessoas, mas mais profissional. Uhum. E conosco era mais uma amizade de raça, né? Era árabe, ele gostava de comer, minha mãe cozinhava muito bem, ele gostava eu e a Luzia, porque também a gente sempre estava recebendo ele em casa, e os nossos gostos de jogar baralho, essas coisas, batia, né? Então ele tinha amizade mesmo mais conosco. Com outros ele tinha mais uma relação, amizade mais ou menos, né? Entre aspas, mas mais relação profissional. Entendi, era mais uma questão de afinidade. Exato. Tem outras pessoas assim do grupo, entre os atores, atrizes, que você lembra que também foram mais frequentes, ficaram mais tempo, fizeram mais peças, o pessoal elogiava, que eram grandes artistas, assim, bons atores? Não, a única pessoa que a gente lembra bem, que participou também em quase todas as peças, foi a Célia Alcântara, né, e o Dutti, né? Mas eles sempre, tanto um como o outro, eram bastante colaboradores também, mas sempre fizeram uns papéis assim, não de tanta relevância, de papel principal, como vamos assim dizer. Mas estiveram praticamente em todas as 4 peças que depois da Dona Xepa, das 3 peças depois da Dona Xepa. Tá. Eu acho que é isso. Agora só se a gente lembrar de mais alguma coisa que não falamos. Algo que você queira falar, contar alguma história. Acho que não, acho que já foi bem... Sente saudade do teatro, não? Eu praticamente fiz uma pontinha, né? A gente participava junto, assim, de coisa, mas não era assim algo
que era muito importante para... Mas na rádio acontecia muita coisa, né, Dirson? Tinha o movimento cultural de Maringá, assim, basicamente começou na rádio, né? Começou No na circo, rádio, né? porque quando eles circo quando também. inauguraram a Rádio Cultura, não existia aparelho sintonizador, né? Rádios, assim vamos dizer. Então a Cultura começou fazendo o quê? Mais na época do Chico Rocamora, que foi o primeiro técnico de som, esticar fios e colocar alto-falantes em todas as partes da cidade, né? Porque, inclusive, naquela época, o rádio tinha uma função também, tipo de informação. Vocês são jovens, não vê, mas antigamente os recados, às vezes, de família, era dado através das rádios. Fulano de tal, o seu irmão aqui, não sei o que lá, está avisando, né? Então, a Rádio Cultura começou assim, depois que começou a ter bastante aparelhos sintonizadores, né? Daí eles abriram, além da Rádio Cultura, a Rádio Jornal, que era um movimento diferente, um pouco diferente da Rádio Cultura. A Rádio Jornal era mais, assim, foi feito mais como o próprio nome diz, mais informativo. Entendi. E eles colocavam esses alto-falantes nas praças, por exemplo? Não, vários, de duas em duas esquinas, uma daquelas bocas de alto-falante e o pessoal, antigamente, o que eles faziam? Quando chegava às 6, 7 horas, o pessoal puxava as cadeiras, ia para frente das casas, né? Era um costume, as amizades dele, de conversar e ouvindo, sintonizando ali a Rádio Cultura através dos alto-falantes. Entendi. O pessoal contou pra gente dessa coisa da rádio que tinha o Teatro Caipira, né? Você chegou a pegar esse movimento que acontecia dentro da rádio junto com as duplas caipiras? Era uma, como se diz, o que existia? A maioria dos teatros, né, segundo o meu pensamento, a maioria dos teatros que existia anteriormente isso, era em circos. Em circos eles encenavam aquela esquete que eles chamavam, né? De pequenas peças, assim, rapidamente, geralmente com palhaços, com não sei o que lá. Então, aquele ali era o teatro. E isso que acontecia nos circos foi levado para o auditório da Rádio Cultura. Movimentos tipo teatro, mas feitos ali no palco. Principalmente aos domingos existia aquele clube do Caçula, não sei o que era um festival de tudo, né? Então esse tipo essas apresentações aí como se diz, de teatro caipira, provavelmente foram nessa época. E tinha o Maringá Se Diverte? Tinha, Maringá Se Diverte, tinha enorme, nossa, a Rádio Cultura deve ser de 1960, não sei o que lá, 70 anos, teve programas de tudo quanto é tipo, né? Sim. Eu lembrei de uma coisa que você me contou ali, mostrando o telefone, e eu queria registrar isso, ter você contando essa história, um pouquinho de como que era o cenário, como que vocês montavam o cenário das peças. Você me contou que daí era cada um trazia, tinha uma parada assim mais artesanal, né? Que era coisa emprestada. As peças eram o seguinte, todas as peças tinham que ter um cenário, né? Geralmente existia um tipo de um pintor que fazia o fundo. Geralmente aproveitava esse pessoal que tinha nos cinemas, né, Cine Horizonte, Cine Maringá, que desenhava. Então eu desenhava o fundo com uma janela, com uma porta, qualquer coisa assim. E os móveis e os cenários, o Canil
que eu quero uma mesa, quero um telefone, quero não sei o quê. Se existia algum desses materiais que ele queria na casa de uma das pessoas que trabalhava, as pessoas levavam. Tanto é que aquele telefone preto que você viu lá era nosso. Ia lá, levava, colocava o telefone, acabava as peças, levava para casa, etc. Tal. E existiam algumas lojas, Móveis Simo, essas coisas que forneciam o que precisava. Uma mesa, 4 cadeiras, um estofado, né? Ele disponibilizava, levava até o local das apresentações, ficava lá exposto durante todas as apresentações e no fim eles retiravam e levavam para as coisas. Que normalmente são os que ele cita como agradecimentos, eram as pessoas que ajudaram. Exatamente. A mesma coisa acontecia com, por exemplo, com pessoal de maquiagem, né? Os salões de beleza disponibilizava pessoal para fazer a maquiagem, né? E outras pessoas traziam os móveis, cortinas, essas coisas eram fabricados e especialmente para aquilo ali. No fim, cada um levava, por isso que não há remanescente nenhum de nada de que se usou no teatro. Elas usavam peruca também em algumas peças, né? Sim. Do salão. Era Instituto de... quem era Dona Marge, não sei se chegou a ver, Instituto de Beleza Las Vegas, se eu não me engano. Tem nos livretes, tem o... Que virou Long Beach? Long Beach, não é Las Vegas. É nos Estados Unidos também. Long Beach, é verdade. Eu acho que é isso, então. Acho que foi ótimo. Será? Eu achei, você não gostou? Gostei, mas... Eu achei que foi legal, Foi. que a gente sempre fica um pouco nervoso com entrevista, né? Realmente, se ficar assim, na frente dos holofotes, assim, com plateia... Não, tranquilo. Mas era muito impressionante, né, Dirson? Hoje a gente olha assim, hoje é difícil a gente fazer teatro, montar peça, circular para essas cidades, até hoje são pequenas, né? Imagina naquela época. Eu acho muito admirável. Assim, principalmente teatro amador, né? Em que a pessoa está se disponibilizando de gastar o seu tempo para ensaios e mais ensaio, porque para quem nunca foi artista, nunca teve uma formação, não frequentou uma escola, é difícil. Porque tem postura, tem voz, tem uma série de coisas que a pessoa tem que começar do zero. E como eram todos amadores, né? Ninguém ganhava dinheiro com isso, ao contrário, despendia, né? Vai ensaiar em tal lugar. Naquela época não tinha essa facilidade que hoje tem uma casa, tem 2, 3 carros, né? Um tinha que passar, buscar, levar de bicicleta, não sei o quê, né? Nós estamos falando de anos 60. Uhum. E normalmente, assim, quando vendia ingresso, essa renda era para custear a própria peça, assim, não era cachê, não ia para... Não. Essa renda sempre foi beneficente para alguma instituição. Se nós vermos aqui, foi para a UMES, para a construção da sede da UMES, não sei se foi para alguma instituição, tipo albergue, APAI ou qualquer coisa, mas a gente nem entrava nesse detalhe, porque quem era o Pedro Granado, que era o tesoureiro. Mandava lá imprimir os ingressos, vendia, e essa renda não era para nada, porque nós não tínhamos gasto nenhum, porque tudo que tinha ali era doado, era emprestado, era cedido, né? E o dinheiro que entrava ia para alguma instituição. Os artistas, as coisas... Nada. A única coisa que talvez eles tirassem
esse dinheiro para pagar, seria a impressão disso, aqueles cartazes, aquelas fotos, inclusive aquela que eu tenho ali, era um Foto Maringá que fazia, no fim era o Reinaldo do Foto Íris que fazia tudo que precisasse, era eles. Então, renda nenhuma para ninguém. Era quase um trabalho social, né? Essa exato. Revertida pra... Ninguém nem pensava em ganhar alguma coisa. Por exemplo, a gente ia viajar, nós fomos para Garça, lá no estado de São Paulo, íamos para Londrina, cada um se virava com sua despesa, não tinha E quando eles faziam esses teatros lá nessas localidades, também era uma instituição que recebia, eles não custeavam nada. Nós íamos para esses lugares, se precisava pousar, pousava na casa das pessoas que estavam organizando isso, sempre com a finalidade social, de reverter, de ter uma renda para ajudar alguma instituição. Mas normalmente nessas viagens cada um ia com o seu carro, não tinha... Exatamente, não tinha ressarcimento não de despesas. Chegava lá, a gente ficava na casa das pessoas, eles davam as refeições, etc e tal, né? Mas não tinha ajuda de custo para nada, não. Era amador mesmo e cada um gastava. Mas as pessoas gostavam muito, né? Pra fazer gostava. Nossa, enchia os locais, era um negócio inédito, né? Sim, que legal.